Ok, Josadac está chegando. Olá, Davi. Ô, pastor Josadac. Paz, houve uma chuva violenta aqui em Curitiba, quebrou tudo aqui, faltou energia. Faz uns 10 minutos que eu estou tentando entrar, mas a internet não suporta. Sim. Mas agora eu ando aí. Ah, que bom. Perdão aí. Tudo bem, aqui também está chovendo. Pai, mas olha, atrasou muito, perdão. Tudo bem. Até que eu... Eu estou usando, inclusive, o meu celular, porque no computador não está dando certo. Sei. Aham. Tudo bem. Mas, enfim, por aqui... Tudo em paz, graças a Deus. Então vamos... Você acha que é possível? Está dando para me ouvir, Davi? Tá, eu estou ouvindo bem. A mensagem a imagem está um pouco travando, mas eu estou ouvindo bem. Mas é isso. Vou desligar aqui o meu computador para ver se melhora. Sim. Eu desliguei aqui, porque no computador é melhor. Aham. Mas não consegui abrir no computador. Sei. Uhum. Estamos às ordens. Ok, então vamos orar e depois nós iremos conversar um pouquinho, tá bem? Ok, muito bem. Já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Nós estamos ligados aqui no Zoom com o senhor, mas está interligado com o YouTube. Então, tem uma boa equipe aí participando também via YouTube. Que ótimo. Senhor, nós te adoramos nesta noite, glorificamos, toda a glória e honra seja dada somente a ti. Nós queremos te agradecer por este tempo aqui, em nome de Jesus. Nos dê graça, sabedoria e poder do Espírito Santo para viver na tua presença. Queremos, Pai, em nome de Jesus, que a tua graça se manifeste, pastor Josadac, Senhor, para nos trazer bênção e que nós também sejamos bênçãos na sua vida nesta noite. No poder do nome de Jesus. Amém. 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 Bem, gostaria primeiramente, pastor Josadac, se o senhor se apresentasse aí para o nosso povo, que possivelmente alguns ainda não lhe conheçam, e o senhor vai dizer quem é o senhor, de onde você vem e por onde anda agora. Bem, o início da minha apresentação tem que exatamente pontuar que eu sou maranhense, graças a Deus. Então, eu nasci numa cidade aí próximo a São Luís, que é Vitorino Freire, e fiquei um ano apenas lá. Depois, meus pais mudaram para Caxias, onde eu fiquei até os 7 anos. Dos 7 anos até os 17 anos, eu morei em Santa Luzia, do TID. Aí, com 17 anos, eu vim para São Paulo. Já tenho 40 anos aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, não. Eu fiquei um tempo lá em São Paulo e o restante do tempo aqui em Curitiba. No Sul, eu tenho 40 anos. Uau. E eu me formei aqui em teologia, depois em especialização em filosofia, em Bíblia. Hoje eu sou pastor metodista, eu sou casado com a pastora Nilva, tenho 3 filhos, um de 30, outro de 26 e outro de 23. E estamos empenhados nessa obra que não pode parar. Glória a Deus. Bem, pastor, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é com relação
a esta Bíblia do discipulado, em que o senhor certo. pautou dos comentários. Eu queria que o senhor contasse um pouco da história, de como chegou esse projeto, quanto tempo o senhor passou nesse projeto e por que esta Bíblia para o Brasil. Muito bem. Eu te agradeço muito, Davi, pelo espaço que você está me dando para comentar sobre a Bíblia e a história dela. Eu vou tentar resumir isso em poucas palavras, mas eu faço, em média, 3 a 4 lives por dia, e é raro as pessoas me pedirem para falar da Bíblia. Por isso eu te agradeço pela oportunidade. E a história dela é interessante, porque eu estava tomando um café com o diretor do diretório da Sociedade Bíblica aqui em Curitiba. O nome desse diretor chama-se Walter, e ele disse assim: Josa, por que você não faz uma Bíblia do discipulado? Isso há 12 anos atrás. E eu disse: mas como eu posso fazer isso? E começou ali uma conversa, resumindo tudo isso que eu quero dizer, que é uma história longa. Depois de 10 anos empenhado, a Bíblia, então, em 2018, saiu completa. E eu não fiz essa Bíblia sozinho. O projeto original é meu, porque foi eu que encabecei, eu que fui atrás, eu que montei, mas eu fiz ela em parceria junto com o David Cornfield. Nós dois somos os responsáveis pelos estudos, pelas notas de rodapé, enfim. Agora, essa Bíblia, ela se faz importante não só para o Brasil, mas para o mundo, porque já está encaminhada a sua tradução para o inglês. Ela se faz necessário exatamente pelo fato dela trazer 4 ferramentas que as outras Bíblias não têm. E eu vou simplificar. A primeira ferramenta que essa Bíblia traz é exatamente 7 cursos. Cada curso contém 8 módulos, e cada módulo contém 8 lições. Ou seja, nós temos 7 cursos espalhados na Bíblia, que dá um total de 448 lições espalhadas na Bíblia. Isso é inédito quanto a discipulado. A outra grande vantagem que essa Bíblia tem são as notas de rodapé. Alguém pode questionar, bem, mas nota de rodapé todas as Bíblias de estudo têm. A Bíblia do Discipulado se propôs a fazer nota de rodapé de ordem prática. Nós fugimos daquele método hermenêutico e exegético e procuramos traduzir as notas de uma maneira prática, que as pessoas tivessem, ao ler, se identificassem como se fosse umas notas de rodapé autobiográficas. Essa é a segunda grande vantagem. A terceira grande vantagem dessa Bíblia são as introduções a cada livro. Se você abrir em qualquer um dos livros, você vai perceber que tem uma folha e meia, explicando de que maneira esse livro bíblico aborda o tema do discipulado. E uma quarta e última ferramenta que essa Bíblia traz, que é inédita, é uma cadeia de assuntos. São mais de 80 páginas. No final da Bíblia, você vai achar uma cadeia temática de assuntos dos mais variados, e esses assuntos, eles te remetem à Bíblia. Dentro da Bíblia, você vai achar notas de rodapé dentro daquele assunto, você vai achar reflexão, você vai achar estudo, enfim, é uma ferramenta indispensável, não só para aqueles que discipulam no Brasil, mas no mundo. Graças a Deus está chegando no mundo todo já esse material. Que bênção! Eu sou testemunha do valor desta Bíblia, que já estou usando essa Bíblia no discipulado, né? Eu comecei a adquirir primeiro o Novo Testamento e depois eu adquiri a Bíblia e estou usando.
E é interessante que quando eu faço as meditações diárias na Bíblia, tem alguns textos que eu uso e eu escrevo alguns artigos, né? Ontem eu estava lendo o final do capítulo capítulo 16 de Romanos, e falou lá dos cooperadores de Paulo, né? E aí eu me lembrei dos meus cooperadores e fiz um texto, lembrando o passado e o que Deus está fazendo. Então, realmente, esta Bíblia, para mim, tem me inspirado bastante, porque ela Olha, realmente é prática, muito prática. sim, esse foi o nosso objetivo mesmo. Uhum. Agora, eu não estou com pressa de ler a Bíblia rápido, porque eu quero aproveitar tantos estudos que ela tem por temas, como as notas de rodapé também. Eu estou acompanhando, cada nota de rodapé eu acompanho para enriquecer o meu conhecimento, né? Então, tem sido maravilhoso essa experiência com a Bíblia do discipulado. Maravilha. Que maravilha. Então, eu quero recomendar para todos que estão nos assistindo hoje que você adquira esta Bíblia. Você tem condições de discipular só com ela, ok? Tem mais de 7 cursos, né? 8 cursos que eu estou vendo aqui. Tem mais os avulsos, pastor. Por exemplo, são os 7 avulsos, cursos. 7 cursos. E mais estudos avulsos. Por exemplo, avulso, Sim. as marcas de um discipulador ou mentor, restauração, porque ao criar Adão, Deus criou somente ele, 7 grandes perguntas da Bíblia no livro de Gênesis, Caim, estudo de caso de ira em Caim, a dor da esposa que compete com outro amor, a graça de uma mulher na restauração de um líder desviado, Jonatas, escudeiro e guarda-costas fiel, sendo pastoreado o perfil de um pastor, os efeitos da pornografia, tristeza segundo Deus e segundo o mundo. Então, são temas maravilhosos que nós estamos usando para a glória do nosso Deus. E eu quero louvar a Deus pela sua vida e pastor David Cone Filho por produzir esse material para nós, que é bem prático, não é um material para teólogos, mas para toda a igreja usar. Sim, com certeza. Pastor, a segunda pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: o senhor é um homem conhecedor aí de todo o Brasil, viaja por todo o Brasil, o senhor é conhecedor do mundo também, e eu quero fazer uma pergunta com relação à igreja no Brasil. Se a gente pegar assim, os últimos 40 anos, qual a avaliação que o senhor faz do evangelho no Brasil e qual é a atuação da igreja nesse período de 40 anos? É uma geração, né, de 40 anos. Com certeza. É muito interessante essa tua pergunta, meu amigo pastor Davi, porque há 40 anos atrás, no início da década de 80, nós éramos 6% da população apenas. E aí, quando chegamos em 1990, há 30 anos atrás, nós chegamos a 9% da população. E aí chegamos no ano 2000, há 20 anos atrás, com 15% da população de evangélicos no Brasil. E há 10 anos atrás, em 2010, nós chegamos ao percentual de 22,2% da população. Ok. E agora, em 2020, por conta da pandemia, o IBGE não lançou os dados de quantos por cento nós somos de evangélicos no Brasil, mas o Datafolha fez um levantamento e constou que os evangélicos são 31% da população do Brasil. Isso implica mais de 65 milhões de evangélicos espalhados pelo Brasil afora. Muito bem. Eu tenho uma leitura, meu amigo pastor Davi, muito positiva. Aliás, eu já tive uma posição crítica dos evangélicos do Brasil,
mas depois de algumas constatações, eu hoje tenho uma leitura positiva, incrível. Nos últimos 10 anos, eu desenvolvi um curso chamado Projeto Filemon e fiz muitos estudos, muitas buscas para conhecer a igreja brasileira e descobri coisas muito importantes. Por exemplo, só para você ter uma ideia, uma denominação da Igreja Quadrangular aqui em Curitiba, ela tem cerca de 300 igrejas locais na Grande Curitiba. Eu estou falando de uma denominação. E as igrejas quadrangulares que eu conheço, elas têm um poder de impacto lá na vila onde elas estão, no seu entorno, de uma forma fenomenal, ou seja, integrando as pessoas, fazendo promoção humana, dignificando as pessoas, restaurando casamento, restaurando pessoas das drogas. Eu estou falando de igrejas locais, não estou falando de grandes empreendimentos. Sim. Então, se a gente pensar em todas as denominações do Brasil e pensar nas dezenas, centenas, milhares e milhares de comunidades locais que estão espalhadas no território nacional, e aqui eu abro aspas para falar uma frase que é um ditado hebraico, que diz assim: se todo mundo varrer à frente da sua casa, o mundo será limpo. Fecha aspas. Então, o que eu quero dizer é que as igrejas locais estão fazendo o seu papel de varrer à frente da sua casa. Eu acho que nós iremos, daqui para frente, ter um impacto muito grande na sociedade do ponto de vista do discipulado, do ponto de vista de resgatar pessoas, de ajudar pessoas, como nunca, porque aumentou o volume de comunidades locais, aumentou o volume de crentes espalhados em todo o território nacional. E outra, de modo geral, eu acho que tem muitas coisas que precisam melhorar, mas eu prefiro olhar para as coisas boas que estão acontecendo Brasil afora, em todas as denominações. É um fenômeno mesmo. A igreja brasileira hoje é um fenômeno. E só para dar mais um dado, segundo a projeção do IBGE, nós seremos, daqui a 10 anos, em 2030, 40% da população. Ótimo. É lógico que precisamos discipular, a igreja precisa investir no discipulado, melhorar a nossa performance cristã, precisa. Mas estamos caminhando bem. Estamos caminhando bem. Eu acho que, de modo geral, eu tenho mais elogio do que crítica para a igreja brasileira. Glória a Deus. Ainda nesse tema, pastor, o senhor sabe que havia um projeto aí de toda a América Latina se tornar socialista, né? Como aconteceu com a Venezuela, está acontecendo com a Argentina. Mas, sim, em 2018, houve uma mudança muito forte aí, e o improvável aconteceu, que foi Jair Bolsonaro ser eleito, que é de direita, não é de esquerda. O senhor acha que a igreja teve um papel fundamental, porque muitas igrejas oraram e intercederam por isso, né? O senhor acha que a igreja teve um papel fundamental nessa mudança drástica na direção do Brasil? Mas absoluta. A igreja, eu não tenho os dados, agora eu não estou lembrando, mas pelo menos 80% dos evangélicos votaram em Jair Messias Bolsonaro. E não só isso, não só votou em Jair Bolsonaro, mas está mantendo, porque acontece o que acontece, ele tem um percentual ali de 33 bom e excelente, e mais uns 23 irregular. Então, ele mantém aquele percentual que ele foi eleito. E isso é a força do evangélico. Não podemos, mas isso é quase esmagadora. Os evangélicos vão com ele em todas as denominações, de modo geral. Tem um ou outro ali, lógico, que não comunga dessa ideia.
mas também os militares vão com ele. E aí tem o pessoal do agronegócio, e enfim. Mas os evangélicos é a massa bruta, é o que elegeu e sustenta ele. Olha, qualquer um presidente da República, diante do fogo cruzado que está se travando há 1 ano e meio, qualquer um cairia no primeiro embate. Então, basicamente, eles não têm a esquerda ou a oposição, eles não têm força. Eles estão fazendo um barulho aqui e acolá, mas eles não têm força, porque agora existe um poder democrático que foi do voto, do conservador que tomou o poder, e agora a tendência, efetivamente, é isso só melhorar essa performance. Então, não só no Brasil, mas a gente tem informação que a caminhada em outros países da América Latina é de fazer também essa reviravolta. Lógico que isso requer uma caminhada longa e é de sofrimento, porque as forças de esquerda e liberais e globalistas que impera na imprensa, no judiciário e nas instituições de ensino são muito fortes, mas elas não têm uma coisa, que é o povo do lado delas. Então, e o Bolsonaro tem isso. Então, não só o Bolsonaro ele foi eleito maciçamente pelos evangélicos, como também é o que sustenta ele nos percentuais ali de popularidade. Muito bom. Agora eu quero aprender com o senhor sobre o mundo. Como o senhor vê o evangelho no mundo e hoje, e em que continente a igreja está mais atuante? Olha, de modo geral, estatisticamente, é na África, onde está mais atuante. Eu acho que os números da África são muito bons. Só que o cristianismo da África ele tende a ser um pouco sincrético. Então, tem muita coisa ali que é preciso fazer uma análise diferente. Agora, a tua pergunta é muito interessante porque temos muita informação hoje da Europa. Eu tenho amigos espalhados em todos os países da Europa. Eu tenho, inclusive, um movimento de pastoreio lá. Vou 2 vezes no ano e tenho um encontro quase semanal com pastores da Europa. Essa semana eu já tive, e a semana que vem vou ter outro. E está acontecendo o seguinte: o movimento missionário na Europa está muito forte. Os números ainda não são tão bons, mas está muito forte. E é incrível como por exemplo, eu tenho um amigo em Londres chamado Daniel, que ele contou para mim, me encontrou no aeroporto antes da pandemia, e ele estava com um grupo de ingleses que vieram aqui no Brasil, tipo assim, queremos saber o que o Brasil está fazendo, que a gente quer meio que replicar lá. E ele veio com um grupo muito bom e eu estou em contato com ele direto. Então, não só os estrangeiros estão na Europa fazendo missão, mas, de maneira muito lenta, a Europa está reagindo, a Igreja Europeia está reagindo. Vai demorar isso, mas está havendo uma reação, é isso que eu quero dizer. Outra coisa, no Oriente Médio, é de assustar, mas no Egito, naqueles países ali do entorno de Israel, a força cristã
é pequena, lógico, mas tem muitas iniciativas, tem muita gente fazendo coisas grandiosas. No leste europeu, tem muitos movimentos e está crescendo. Lógico, num ritmo devagar, mas está muito melhor do que era 10, 15, 20 anos atrás. Então, pensando bem, a África, em termos numéricos, está bem na frente, mas na Europa a coisa está acontecendo devagarzinho, na Ásia também. Agora, no Brasil, diríamos assim, o Brasil é a grande força do mundo hoje em termos de igreja evangélica. Com certeza é. Mas não só, meu amigo pastor Davi, pelo número que ela tem hoje, mas pelo potencial. O Brasil tem uma igreja potencialmente forte. Nós estamos crescendo? Estamos, mas também nós estamos nos organizando. Eu tenho o privilégio de dar um curso para todos os líderes de discipulado da Igreja Quadrangular no Brasil. Eu me reúno com eles toda quarta-feira, às 18 horas, dá um total de mais de 40 líderes estaduais, e é impressionante como eles estão acordando para um movimento de discipulado da igreja local. Na Metodista também, eu estou acompanhando todo o processo. Hoje, eu sou o presidente da Câmara de Pastoreio da Igreja Metodista e que trabalha em parceria com a Câmara de Discipulado. Eu estou dando esses dados para dizer que há um despertamento da igreja brasileira em função da qualidade. Ou seja, daqui a 5, 10, 20 anos, nós não vamos ter só quantidade, nós vamos ter qualidade. É isso que eu quero dizer. Então, a igreja brasileira, eu diria que, comparando com o mundo todo, ela tem quantidade e qualidade. E aí eu vou adaptar a tua pergunta no sentido de dizer que o Brasil é um continente. Verdade. Cabe várias nações aqui dentro, né? Com certeza. Bem, dentro dessa pergunta, então, pastor, deixe-me verificar se o senhor concorda com o que eu vou falar. Então, a África deveria ter um discipulado mais profundo para limpar o evangelho de tanto sincretismo. Sim. A Europa, ela está tendo um reavivamento, porque a Europa já foi berço de envio de missionários, já foi forte a igreja lá. Então, está havendo um reavivamento, né? E a igreja brasileira está havendo um amadurecimento, porque o crescimento que pelo Núcio me deu, de 90 para cá, foi um salto muito forte, né? Ela cresceu muito em números, então, mas é agora que ela está com os movimentos discipulados em todo o Brasil, que ela está amadurecendo. Concordo. Essa é a minha visão. Sim. Do contexto onde eu estou inserido. E eu, modéstia à parte, eu estou inserido em quase todas as denominações do país, as grandes denominações. Então, pode ser que a minha definição ou a minha tese tem pouca margem de erros. Que bom, né? Olhando desse prisma agora, a pergunta é a seguinte: a nível do mundo, né, nas nações fora, quais portas abertas o senhor vê que estão para a igreja brasileira nas outras nações, tanto África como Ásia, como Europa? Eu acho que, de modo mais assim objetivo, é a África. O brasileiro chega lá e sente à vontade, né? Ele é bem aceito em toda a África, de modo geral.
e depois a Europa. A Europa é um terreno fértil. Eu tenho um amigo na Alemanha que abriu uma igreja numa cidade e ele está evangelizando só nativo. A igreja dele é formada só, basicamente, de nativo, e ele prega em alemão. E ele me disse, Josa, eles estão abertos para a verdade. O que nós precisamos trazer aqui é o evangelho de Jesus. E eles estão abertos. Eu estou falando de um camarada que está lá na Alemanha há 10 anos. Então, não é um cara que acabou de chegar. Outros na Itália, que é um pouco mais difícil. Eu tenho vários contatos na Itália, mas, de modo geral, ele diz assim, olha, é devagarzinho, mas é de grão em grão que a galinha enche o bico. Portanto, eu acho que o que está mais aberto, naturalmente, é na África, e, em segundo lugar, vem a Europa. A Europa é o grande berço. É o grande berço. Muito bem. Eu diria, eu talvez vou falar aqui desconhecendo estatísticas mais avançadas de cunho missionário, mas eu acho que onde o Brasil teria que investir deveria ser na Europa. As ações de missionária deveria ser na Europa. Por quê? Eu acho. Agora, pode ser que... Porque a ideia é que a África, pastor Davi, tem muito investimento, não só de brasileiro, mas de americano. Então, a África, praticamente, ela é bem evangelizada. Foi o investimento missionário na África, desde há 30 anos atrás que eu acompanho, é muito bom, é muito grande. Ótimo. E, então, a Ásia, ela está com mais desafio por causa do mundo muçulmano, é mais difícil entrar por causa disto, esse fator que pesa? Sim, com certeza. Não. É o último, é o fim como é que diria, o último lugar do mundo ali. E tem muitos trabalhos missionários, mas o resultado é muito pequeno, muito pequeno. Se você me permitir, a ilustração em relação à Ásia, por conta do mundo muçulmano, é semelhante àquele versículo de Gênesis, capítulo 8, versículo 3, e diz que as águas do dilúvio ia minguando pouco a pouco. Ou seja, olha o tamanho do oceano e olha o pinguinho de cada vez. Quer dizer, é muito devagar. Essa é a ilustração que eu poderia usar. Imagina, se você tem um copo, mas está pingando um pouquinho daqui a 3, 4 horas acaba. Mas não, olha o tamanho do oceano e a metáfora lá é que está escoando. A água está escoando pouco a pouco, gota a gota. Então, o trabalho na Ásia é muito difícil, muito difícil. Muito bem. É interessante como Deus faz os seus milagres, né? É que a primeira nação em missões no mundo é Estados Unidos, né? Eles têm uma média de 100 mil missionários no mundo. Mas, em segundo lugar, vem a Coreia do Sul, com 30 mil missionários no mundo, né? E é um país da Ásia, um país pequeno, mas que tem investido muito em missões no mundo, né? E em terceiro está o Brasil, com 10 mil missionários em média. É isso mundo, né? É isso aí, não é? Ok. É isso aí. Agora, eu não sei se esses dados dos Estados Unidos estão atualizados. Estão? Não. Isso é já de uns 10 anos atrás, esses dados. Eu acho que o Brasil está muito na frente, não deles,
Mas o americano perdeu muito, até porque, se você olhar a realidade do Brasil, eu conheço pouquíssimos missionários americanos que ainda estão no Brasil. Ou seja, a maioria voltou. Então, pode ser que caiu a metade disso aí. Isso. Ok. Dentro desse tema ainda aqui, chegou uma pergunta aqui de uma jovem que está nos assistindo. O que a Igreja Brasileira precisa fazer para evitar o que aconteceu na Europa? Porque a Europa foi o berço missionário. Ok. Rapaz, isso é uma pergunta muito interessante. E eu vou responder da maneira mais irresponsável possível. Eu não posso fazer isso, mas surgiu, quando eu estava estudando filosofia, foi questionado se o Brasil tinha vocação para o ateísmo. E aí, através de um estudo, que eu não lembro os detalhes agora, porque eu teria que acessar, que o Brasil não tem vocação para o ateísmo, ou seja, está intrínseco na vida do brasileiro a questão mística. Ele jamais vai se tornar como a Europa, jamais. Eu acredito muito nisso. Nós não temos vocação para a racionalidade, nós somos um povo místico, de modo que eu acho que dificilmente nós nos tornamos como a Europa, cética. Podemos ter um cristianismo sincrético, raso, que descentraliza-se da palavra e da pessoa de Jesus. Mas não vamos cair no racionalismo radical que beira o niilismo. O niilismo é aquele pensamento que domina o pensamento, domina a cultura europeia, que diz que tudo é nada, tudo se torna nada, e que não tem o ser humano, não existe céu, não existe inferno, é a negação das coisas do sobrenatural. Então, a Europa mergulhou no niilismo, tem toda uma história aí que daria para contar por que chegou a isso, mas nós, aqui no Brasil, não temos essa vocação. Nós somos aqueles que é capaz de ir num terreiro num dia e na igreja no outro, acender uma vela para Padre Cício, outra para não sei quem, porque faz parte da própria realidade do Brasil. Então, o povo evangélico, a minha palavra é essa, os evangélicos no Brasil dificilmente se tornarão a Europa. Muito bem. Graças a Deus que o evangelho aqui no Brasil tem limpado mesmo a igreja, né? Tem mudado a face da igreja com relação a essa questão do sincretismo, né? A cada dia nós vemos uma igreja mais pura, mais bíblica, né? Ok. A próxima pergunta, pastor, Jim Stier, um dos líderes da Jocum, ele fala de épocas como ondas de evangelismo no mundo, né? Então, a primeira onda que ele falou foi em 1692 com William Carey, que foi evangelizar na Índia. Depois, a segunda onda veio com Hudson Taylor, né? Que também varreu muitos países lá da Ásia. E a terceira onda veio com Billy Graham e aqueles famosos congressos em Lausanne, né? O primeiro foi em 70, muito famoso, onde se firmou as bases de missões que estamos mais atualmente agora funcionando, e até alguns nomes, como Janela 1040, Após Nós Alcançados, foram cunhados naqueles congressos, né? E ele acha que a quarta onda será uma onda não só de envio de missionários especificamente, mas de uma força
da igreja em conjunto, né? Uma igreja em conjunto avançando nas nações. E quando eu vejo hoje a questão da mídia, né? Que a gente pode hoje estar pregando aqui, mas alcançando gente lá nos confins da terra. Então, o Senhor vê também que essa quarta onda de evangelização se dará através de uma igreja mais robusta, ou seja, mais pessoas ao mesmo tempo fazendo essa obra no mundo inteiro? Bem, eu vou ser um pouco deselegante na primeira parte da resposta. Eu não acredito, né, nessa leitura das ondas. Eu, pessoalmente, não acredito. Eu acho que isso é uma leitura muito superficial e uma leitura que desconsidera o fator dominante da evangelização no mundo, que é a igreja local. Eu acho que isso é uma maneira, porque dá para o Billy Graham os méritos de que ele foi, sei lá, o responsável por uma onda, isso é muito pouco. Talvez seja a onda do barulho, mas não do efetivo. Antes de eu entrar na segunda parte da pergunta, deixa eu te contar uma história. Me convidaram, uns 10 anos atrás, para tomar um café aqui em Curitiba, e tinha um jovem que estava administrando o evento, e ele estava juntando pastores, lá tinha uns 15 pastores naquela sala, era num hotel, e então eu fui ouvi-lo pessoalmente, num corredor assim, perguntei qual é a tua intenção. Ele disse, nós queremos impactar Curitiba, nós queremos ganhar Curitiba para Jesus. E aquilo eu achei de uma arrogância tão desproporcional que eu não aguentei e fui um pouco deselegante com ele e perguntei assim, você sabe quantos anos tem as Assembleias de Deus aqui na cidade? Eu perguntei para ele, você sabe quantos anos tem a Igreja Batista nessa cidade? Quantos anos tem a Igreja Quadrangular? E comecei a citar as grandes denominações que têm inúmeras congregações. Eu disse, cara, quem é você para achar que você descobriu o Brasil? Você vai fazer uma parcela mínima, mas o máximo que está fazendo são essas igrejas locais espalhadas nas favelas, nos bairros, nas vilas e etc. Então, eu tomo essa observação e digo assim, Davi, com todo respeito, que a força sempre foi da igreja local e, mais do que nunca, se existe ondas que vêm, a onda que vem agora continua sendo a igreja local. A igreja local, que leva 10 pessoas por ano para o seu contexto, integra, discipula. Imagina quantas comunidades espalhadas numa cidade como São Luís fazendo isso. Então, é uma conspiração violenta. Não tem inferno que suporte uma conspiração dessa, porque não há demônio que dá conta desses crentes ganhando Jesus, discipulando. Então, eu acredito, se existe uma onda, eu vou chamar a onda da igreja local. Que bênção. Eu vou... Ok. Nesse tempo de reclusão que nós estamos aí desde o mês de março, né? O que o senhor avalia da igreja brasileira e que mudanças e que portas foram abertas para a igreja através desta mudança no mundo inteiro, através desse tempo de reclusão que passamos? Ok. Eu faço um comentário inicial, pastor Davi, dizendo o seguinte: o que houve foi exatamente a pandemia trouxe um aceleramento, ou seja, acelerou as mudanças que viriam daqui a 5,
10 anos. Ela conseguiu trazer para 2, 3, 4 meses mudanças que viriam em 3, 4, 5 anos. Então, a pandemia cumpre um papel de acelerador. Essa é a verdade. Agora, um fato é o seguinte, a pandemia, como eu falo 3 vezes por dia, eu já falei hoje à tarde, e quando sair daqui às 21 e pouco, eu entro noutra live, e o que eu percebi é uma coisa muito interessante. Eu, por exemplo, pastor Davi, era anti esses canais virtuais. Eu era muito contra, batia forte, eu era contra curso online, contra tudo isso. Então, a pandemia chegou e a gente ficou sem saída. Então, quem já estava indo bem, melhorou a sua performance. E cara como eu teve que passar um mês se adequando e se reinventando e se adequando a esse novo tempo. Então, eu acho que a igreja encontrou mais uma ferramenta impressionante. O brincadeira à parte, o Zoom é uma bênção. Verdade. Então, tem igrejas, pastor Davi, que tem 40, 50 membros, e as suas lives estão conseguindo 150 pessoas, 200. Então, fizemos uma grande descoberta. Essa é uma coisa. Agora, eu faço um comentário muito breve e digo assim, essa pergunta tem vindo para mim pelo menos uma vez no dia. Hoje mesmo eu saí para fazer uma reunião numa cidade vizinha aqui, chamada Colombo, é uma cidade metropolitana, e o pastor me perguntou isso, sobre a questão do pós-pandemia. Então, eu falei para ele, que eu estou falando para todo mundo, que a pandemia é um momento especial, mas que ela vai passar. E quando nós terminarmos essa fase, nós vamos saber fazer o que já vinha fazendo, que eram os cultos, as células, e ainda mais vamos saber navegar na internet usando dessa ferramenta maravilhosa que está agora à disposição. E nós tivemos que aprender na marra. Verdade. Eu também tive que aprender na marra aqui. Na bem que eu estou em As Filhas e os jovens da nossa igreja que nos ajudam muito aqui. São uma bênção. Né? Então, foi mais uma porta que se abriu. A crise trouxe bênção para nós, não é verdade? Com certeza, com certeza, com certeza. Muito bom. Só um comentário aqui. Sim. Um comentário rápido aqui, pastor Davi. Você sabe que eu tenho amigos que estão fazendo tudo para não voltar a ter culto presencial. É mesmo? Tão bem que eles foram no virtual. No virtual. Né? Mas cada caso é um caso. Não dá para servir como referência um caso desse. Eu estou contando para dizer como tem gente que sai bem nesse tipo de ação. É verdade. Aqui na nossa igreja não funcionaria, porque a gente gosta de estar junto, a gente gosta de estar comendo junto, a gente começa a conversar junto. A gente é muito apegado aqui. Aí não funciona para nós assim. Não. Pastor, chegou aqui uma pergunta de um ouvinte que está assistindo a gente aqui. O nome dele é Agemiro. Ele está no YouTube nos assistindo. Diz assim: atualmente na igreja brasileira, apesar do crescimento, ainda existe muita resistência em relação ao discipulado. Como podemos conscientizar e abrir os olhos da igreja brasileira quanto à importância do discipulado e com qualidade?
Tá. Eu diria, pastor, que pode ser que em casos reservados, específicos, mas é muito pequeno, o número de resistentes. Eu acho muito pequeno esse número. O que, na verdade, existe é uma falta de compreensão. Então, como as pessoas não compreendem bem, então eles são ignorantes a respeito do assunto. Por conta disso, parece ser uma resistência, mas não é. Eu te falo isso com base em estatística. Eu circulo no meio da minha denominação, que é muito forte no discipulado, e circulo também em outras denominações, como as Assembleias de Deus aqui no Sul, e o que eu percebi é que eles não têm resistência, eles não sabem o que é. Eles não sabem fazer a coisa certa, mas na hora que eles descobrem o jeito certo e a forma certa de fazer, aí eles quebram essa barreira. Por exemplo, a Bíblia do Discipulado, ela me inseriu nas Assembleias de Deus aqui no Sul. Então, o pessoal das Assembleias de Deus, nos grandes congressos de discipulado, eu que estou falando para eles. Então, exatamente. Então, eu acho que sim, existe resistência, mas não é tão grande como nós imaginamos. O que existe é uma falta de compreensão. Agora, o que precisamos fazer? Que é a pergunta pontual. Eu acho que essas organizações, como a CEPAL, como o MAP, enfim, grandes estruturas que tem no Brasil, que são exatamente plataformas de ensino, de influência, eles deveriam tomar para si essa tarefa de ajudar as igrejas locais quanto a isso. Eu, por exemplo, tenho a ABPP, que é a Aliança Brasileira de Pastoreio de Pastores, e ali nós trabalhamos muito isso. Eu tenho também o Instituto Josadac Lima, então, no meu mundo, né, que eu circulo, eu tento o máximo tornar a questão do discipulado algo viável para a vida da igreja. Então, eu diria que essas instituições, essas plataformas de ensino, e eu diria também, para finalizar, que as escolas teológicas, as faculdades teológicas, têm que incluir no currículo a matéria prática do discipulado. Eu conversei a semana passada com a diretora de uma escola lá de São Paulo, chamado FLAM, Faculdade Latino-Americana. E eu disse assim, olha, vamos inserir aí o discipulado, vamos já começar a treinar os alunos que vão ser futuros pastores com essa semente do discipulado, para não ter lá na frente uma resistência que talvez só atrapalhe o processo histórico do discipulado no Brasil. Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao final, porque você tem outra live aí para fazer. Quais conselhos você nos dá como igreja brasileira, né, para a transformação do Brasil e do mundo? Como nós podemos melhorar, nós como igreja brasileira, nós líderes de igrejas, para que a gente possa ver uma transformação mais profunda no Brasil e no mundo? Muito bem. Eu vou aqui lançar mão do que eu estou chamando de pilares do evangélico ou da igreja evangélica brasileira. No meu entendimento, são 4 pilares que nós precisamos resgatar. O primeiro pilar é o evangelho. E quando eu digo evangelho, é ter uma mensagem centralizada em Jesus. Ou seja, o senhorio de Cristo precisa ser resgatado. As pessoas que estão indo na igreja e buscando
a salvação, elas precisam efetivamente ter uma experiência com o Evangelho, com Jesus, com o senhorio de Cristo. A segunda coisa é a gente batalhar por uma conversão genuína. Nós precisamos cuidar para que não tenhamos na igreja uma conversão cultural, uma conversão psicológica, mas sim uma conversão espiritual, verdadeira, a metanoia, aquilo que Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, que eu acredito que é fundamental para a igreja brasileira, tem que resgatar isso, é a integração eficaz na vida da igreja local. O que é uma integração? É a pessoa, quando passa pela experiência de salvação, ela precisa ser integrada numa igreja para sentir que ali é um ambiente familiar, um ambiente de cuidado, e aí é importante o discipulado. E a tua igreja, pastor Davi, é muito boa nisso, vocês são muito amigáveis, são muito acolhedores. Quem chegar na igreja de vocês tem um ambiente de igreja, de família, é isso mesmo. Então, a igreja brasileira precisa trabalhar isso. E aqui eu vou retomar um texto de Atos, capítulo 2, muito conhecido, versículo 42 a 47, e no versículo 42 diz que os discípulos se dedicavam à palavra, se dedicavam à comunhão, se dedicavam à oração, e no final, no versículo 47, diz que eles caíram na graça de todo o povo. Ou seja, era uma igreja que integrava, uma igreja que as pessoas tinham o sentimento de pertencimento. Eu acho que isso a igreja precisa trabalhar. E aqui eu faço um recorte, pastor Davi, dizendo que, para isso, a igreja tem que ser pequena ou média, porque uma mega igreja não é capaz de fazer isso, a não ser que ela tenha célula. Aí sim melhora, mas, do contrário, as igrejas precisam ser pequenas e médias. E, por último, nós precisamos resgatar o sacerdócio cristão, que é o serviço. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que nós somos pedras vivas, que formamos a casa espiritual, que é a igreja de Jesus, para o exercício do sacerdócio santo. O sacerdócio ali é serviço. E esses serviços, conforme diz o texto lá, tem que ser sacrifícios agradáveis ao Senhor. Então, se a gente conseguisse viver intensamente, como igreja local, esses 4 elementos, ou seja, o evangelho, a conversão genuína, a integração eficaz, a valorização do indivíduo, né? E depois o serviço para o reino de Deus como estilo de vida, gente, ninguém seguraria a Igreja de Jesus no Brasil. E é para isso que eu estou lutando. A minha tese é ajudar as igrejas que eu tenho relacionamento, que eu estou me relacionando de alguma forma em cima desses 4 pilares. Que bênção! Eu estou aqui empolgado com essas inovações, né? Eu também quero declarar aqui que nossa igreja está sendo mentoreada pelo pastor Josadac Lima durante este ano. Começamos lá do início do ano. E tem sido uma bênção para nós. Glória a Deus. Então, pastor, tenho aqui uma máxima que eu já ouvi várias vezes, né? Eu quero saber se o senhor concorda, que o nosso povo ele foi treinado para frequentar culto e não ser discípulo de Jesus. O senhor vê isso acontecendo? Não concordo. Não concordo muito com essa frase, não. Não, né? Não, ela pode ter um grau de verdade, mas não é absoluto. Eu não concordo com isso, não. Eu vou te dar só um exemplo muito simples aqui. Eu acho que vai ser muito simples mesmo. Mas veja bem, se um camarada
vem no culto da igreja, sem eu ter que ir buscar ele lá na casa dele, se ele se dispõe a vir na igreja, cultuar o nome de Jesus, e na igreja ele ainda consegue ofertar, ou quem sabe ele ainda consegue ir numa célula. Gente, um cara desse é um discípulo de Jesus. Eu não posso achar que só frequentar o culto é pouca coisa, é muita coisa. Que bênção, né? É muita coisa. Muito bem. Pastor, chegou aqui uma pergunta de um dos nossos assistentes aqui no YouTube. O nome dele é Newton. Ele pergunta o seguinte: o que você acha da atuação da igreja na política? Concorda ou não? Eu concordo. Eu acho que a igreja, quanto instituição, ela não pode se envolver, porque ela tem que ser apartidária. Temos que ter essa diferenciação. Mas ela não pode ficar alheia do debate nacional, das pautas que estão sendo colocadas, não pode ficar isenta. A igreja precisa, uma igreja local como a tua, precisa ter espaço de cidadania, precisa ter conversa sobre isso. Aí aqui nós não estamos falando de direita e nem de esquerda. Nós estamos falando que nós somos cidadãos do mundo e precisamos estar engajados nas pautas que o Brasil está passando. Nós não podemos ficar alheio. A igreja não vive em outro mundo. Ela vive no mundo real, das pessoas, das leis, das obrigações. Ela tem que participar. Nós não participamos com voto, também devemos participar no debate, nas conversas. Eu tenho toda semana espaço de conversa muito séria. Hoje mesmo, eu já tive uma conversa num grupo que eu estou aqui em Curitiba, que são um grupo de escritores, filósofos, que não são cristãos, e eu já debati hoje, já gravei algumas coisas, e eu participo do debate. E eles sabem que eu sou conservador, que eu defendo os valores cristãos da tradição judaica cristã, eles me respeitam, e quando colocam qualquer coisa que acachapa o pensamento da tradição judaica cristã, eu parto para cima deles com 5 pedras na mão. Não dou moleza, quem tem que participar. Agora, talvez a pergunta que ele está dizendo é a igreja ser partidária. Aí não, aí eu acho que não pode, não. Por quê? Porque dentro da igreja tem várias correntes. E a igreja tem que ter essas várias correntes. A gente não pode julgar uns aos outros pelo posicionamento dele. Então, a igreja acolhe todo mundo. E interessante, pastor Davi, eu estou dando um curso para um grupo de pastores sobre o Apocalipse. Uns pastores aqui do Paraná, eles montaram um grupo e pediram para mim fazer uma série sobre Apocalipse. E o segundo tema que eles querem que eu debata é a geopolítica no Apocalipse. Bom. O primeiro tema que eles querem que eu trate é os símbolos e figuras, que vai ser na próxima segunda, e o outro tema vai ser sobre geopolítica. Lógico, a igreja está inserida nesse mundo, o cristão está inserido. Agora, a igreja, só repetindo, a igreja não pode ser partidária, porque aí ela está tomando partido. E quando ela toma partido, ela exclui. E nós não podemos ser uma igreja exclusivista. Mas nós, como cidadãos, devemos participar, e a igreja local deve ser um espaço de diálogo. É isso que eu quero dizer. Muito bom. Que bênção, né? Então, pastor, estamos chegando ao fim. Eu creio que foi muito fantástico, muito proveitoso. Foi uma aula realmente de conhecimento do Brasil, do mundo, do Evangelho, como está
ocorrendo em várias partes. Eu louvo a Deus pela sua vida. Então, eu quero Amém. mais uma vez, né? Eu sei que tem pessoas nos assistindo, eu quero mais uma vez apresentar a Bíblia de estudo discipulado. O pastor Josadak é um dos coautores dos comentários desta Bíblia. Então, você pode procurar nas livrarias ou na internet e você vai ver aqui que o pastor Josadak assina como um dos coautores da Bíblia. Ele também tem muitos livros nessa área de discipulado e você também pode procurar. E quando ele vier aqui em São Luís, na nossa igreja, você também está convidado a nos visitar para aprender também junto com ele. Então, pastor, vamos abrir Duas coisas. Pois não. Duas coisas. Primeiro, pedir para os ouvintes aí, se quiser ter mais informação sobre mim, acessar o meu instituto, né? O Instituto Josadak Lima, no YouTube, se inscrever lá para receber conteúdos. E outra coisa, eu queria me oferecer, por conta da falha que a gente teve hoje, de não entrar no tempo, eu queria me disponibilizar para outros momentos que você precisar. Pode me acionar, o que você quiser, se quiser um horário especial com o teu pessoal para a gente fazer uma caminhada, enfim, eu estou à disposição. Só combinamos isso direitinho, mas é um prazer para mim. Eu estou com um desencargo de consciência agora. Ótimo, glória a Deus. Pastor, o senhor também tem feito alguns vídeos pequenos apresentando alguns livros que você tem, dos seus mais de 15 mil livros que você tem na sua biblioteca. E tem sido bênção para nós, porque eu tenho multiplicado aqui em vários grupos, né, o que o senhor tem mandado aqui para nós. E quando o senhor conhece muitos autores e sabe os conteúdos, então isso nos ajuda até nas escolhas da compra dos livros, né? Então, para quem não viu os vídeos, entre no Instituto do Pastor Josadak, Josadak Lima, lá no YouTube, você vai encontrar também os vídeos dele, anunciando o conhecimento que ele tem de vários autores internacionais e nacionais que ele conhece a fundo. Então, eu quero glorificar a Deus pelo maranhense que Deus está usando aí no Brasil e no mundo, para a glória do Senhor. E eu quero deixar agora suas últimas palavras de recomendação para todos. Ok. Eu reafirmo aquela grande sacada dos puritanos, que, sobretudo, devemos ser piedosos. Ou seja, a nossa vida deve estar centrada em Deus, buscar cada dia a piedade. Eu acho que isso que segura a fé cristã. Não, nada no mundo ajuda em nosso desenvolvimento cristão, mas porque todo exercício tem pouco proveito intelectual, físico, mas o exercício da piedade para tudo é proveitoso. Essa é a palavra que eu deixo no final. Glória a Deus. Então, queremos agradecer a todos que estão nos vendo e ouvindo neste momento, que você seja edificado, a sua vida, a sua família, a sua igreja. Nós vamos orar agora por você, pelo pastor Josadak, tá bom? Senhor, nós te adoramos e te glorificamos, Pai, por este tempo tão precioso na tua presença. Deus abençoa cada vida que assistiu, Senhor, esta live neste momento. Que o Espírito Santo possa, Senhor, reavivar a chama, reavivar, Senhor, o compromisso contigo, de estar presente, Senhor, sempre no reino de Deus, fazendo diferença. Deus, cobre com o teu sangue o pastor Josadak, Senhor, dê sabedoria a ele, porque ele tem cuidado de muitos neste Brasil e fora do Brasil. Dê, Senhor, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, protegendo de todo o mal, Senhor. E que o Brasil possa avançar no temor do Senhor, sendo transformado e transformando as nações. No poder do nome de Jesus. Amém. Foi bênção, amém, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Foi bênção, queridos, que estão nos assistindo aqui no YouTube. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Obrigado por sua presença conosco.
Compartilhe aí esse vídeo com seus conhecidos. Se inscreva aí no nosso canal da IBJ. Faça os comentários aí, que nós queremos um feedback de como foi esta noite. Para mim foi top, foi excelente. Eu cresci bastante com o conhecimento aqui. Deus abençoe a todos.